Vamos lá, voltando, né? Parte 2 da aula aqui, vamos falar sobre o tipo descritivo. A gente já viu o narrativo. Vamos para o descritivo. Descrever é caracterizar, relatar em detalhes características de pessoas, objetos, imagens, cenas, situações, emoções, etc. A descrição é uma pormenorização estática de uma pausa no tempo, geralmente uma interrupção da narração para apresentar traços dos seres. Então, essa descrição ela é muito presente também nos textos narrativos, que volta e meia na narração, o autor para a narração para descrever um lugar, uma coisa, ok? Mas a gente vai ter os tipos próprios também que descritivos, os gêneros próprios que abarcam esse tipo descritivo. Olha, para isso se utiliza o quê? Muitos adjetivos. Por quê? Porque se você vai caracterizar, normalmente o adjetivo é quem diz se é feio, se é bonito, se é preto, se é branco, ok? Então, normalmente a gente vai ter a presença de adjetivos. Verbos de ligação, ok? Que são aqueles verbos ser, estar, aqueles verbos que não são ação. Eles não indicam uma ação. São os verbos estáticos, são os verbos de ligação. Ok? Eles indicam estado. Ok? Locuções adjetivas, que é o mesmo que adjetivo, para caracterizar. Então, vai ter a presença de adjetivos e verbos de ligação. O tempo mais usual no descritivo é o pretérito, o passado imperfeito, por indicar uma ação continuada ou rotineira. Olha os exemplos. Era, fazia, estava, parecia. Ok? Mas também pode vir com verbos no presente. Então, o que eu quero que vocês guardem sobre a descrição, sobre o tipo descritivo, é que vai ter muita presença de adjetivos. Adjetivos é aquelas palavras que se caracterizam como feio, bonito, ok? Os exemplos mais básicos de adjetivo aqui, ó. Você vai caracterizar alguma coisa, se é feia, se é bonito, ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó, o texto 1. Ó, a cômoda, cômoda. Olha o verbo de ligação, o verbo ser, ó. Ela é o quê? Antiga. Tá vendo, ó? Antiga já é um adjetivo caracterizando aqui, ó, cômoda. Então a gente está descrevendo como é a cômoda, ó. A cômoda é antiga. De novo, ligação. Verbo ser conjugado na terceira, ó. É laminado, ó, mais um adjetivo. Laminado, ó, em raiz de nogueira e tem formato arredondado, ó. Tem formato arredondado, ó, mais um adjetivo. Possui 3, ó, mais um adjetivo, gavetas grandes e puxadores, ó, de bronze. Tá vendo que a gente está descrevendo como é a cômoda? O tampo ó, mais um verbo de ligação mesmo, é de mármore. Tá vendo? Mármore escuro. Tá vendo que a gente descreveu como é a cômoda? Perceba que o verbo mais comum de ligação é o ser, ó. Conjugado na terceira pessoa fica acentuado, ok? Então, vamos seguir. Vamos ver o exemplo 2. Texto descritivo ainda. A vítima. Que vítima? Solange dos Santos. Ok? Quantos anos? 22 anos. Eu estou descrevendo essa vítima que é Solange. Moradora da cidade de Marília. Ela mora em Marília. Era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Tá vendo? Que descreveu como era a vítima aí, ó. Então, esse é o tipo descritivo. Perceba que para o narrativo, para o descritivo, tem uma diferença enorme, porque não tem aqui um encadeamento de ideias e, por mais que a gente tenha o personagem aqui, ó, a única coisa que o texto faz é descrever como é esse personagem, ok? E não precisa ser só a pessoa, pode ser coisa, pode ser objeto, lugar, como aqui a gente descreveu a cômoda, ok? Vamos lá, agora vamos para o tipo dissertativo. Esse aqui
com certeza é o mais importante, que é o tipo textual que é cobrado na redação do Enem, ok? Ó, dissertar significa expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo, oral ou escrito. Dissertar é um processo em que o emissor transmite conhecimento, discorre sobre determinado assunto, expõe ideias, podendo evidenciar suas impressões pessoais sobre elas ou simplesmente expô-las. Então, se ele evidenciar suas impressões aqui, ó, pessoais, ou seja, o seu ponto de vista, nesse caso aqui nós vamos estar falando sobre o tipo dissertativo, que se divide em dois tipos. Nós vamos estar falando, ó, nesse caso aqui, se ele mostrar seu ponto de vista, suas impressões pessoais, vai ser o dissertativo argumentativo. Porque se ele expõe suas impressões pessoais, ok? Ele vai estar argumentando, ok? E se ele simplesmente expor, ok? Sem ter um ponto de vista, ele não estará argumentando. Então vai ser um dissertativo expositivo, ok? Ó, que ele vai apenas expor ali uns dados, uma pesquisa, etc. Então, os textos dissertativos podem ser classificados de acordo com suas características em duas categorias, ó, o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo, ok? Vamos seguir. Vamos ver cada um deles agora. O argumentativo primeiro. Argumentar significa apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas. Você tem que provar a sua ideia, que comprovem uma afirmação, uma tese, ou seja, o seu ponto de vista. Você vai ter que apresentar os fatos, as provas que comprovam ali seu ponto de vista. O texto argumentativo irá utilizar dados, exemplos, fatos para provar que determinada tese é verdade e para convencer o leitor disso, ok? Ó, esse aparece normalmente nos gêneros, ó. Nos gêneros, sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, ensaio. Você não precisa saber quais são esses gêneros, ok? Que é só mais para você ter uma ideia de onde é que esse tipo normalmente aparece. Mas o importante é a gente saber como é a construção desse tipo, ok? Vamos ver um exemplo agora, ó, do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo vai ter a defesa de ideias pelo autor. Ele vai ter um ponto de vista e ele vai defender, ok? Então, vamos ler aqui, ó. A Europa em 2015. Incerta, desigual e imprevisível. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. O doente da Europa talvez seja a Europa toda. Okay? Então, ele já está afirmando que a Europa aí, ó, está doente. Vamos seguir. Desde a grande recessão de 2008, 2009, o crescimento tem sido, na maior parte das vezes, lento e doloroso. O perigo de uma estagnação prolongada é uma possibilidade bastante real. Então, isso aqui é o que ele acredita, né? Que o crescimento tem sido lento e ele quer provar isso aqui. Ok? Então, vamos ver. Ó. Francamente, é muito difícil ser otimista em relação à Europa. O continente enfrenta uma desaceleração, ó, na economia. Ó. Isso aqui já é um argumento. Ó. Desaceleração na economia. Para dizer que o crescimento tem sido lento, ele pega esse argumento. O Sul não está funcionando, ó, como deveria, mais um, e há dificuldades persistentes aliadas ao desemprego. Ó. Mais uma prova, né, que ele traz para querer provar a ideia dele. E desemprego elevado e altos impostos, ó, tá vendo? Então, ele está defendendo aí a ideia dele. A gente não sabe se isso que ele defende é verdade ou não, ok? Mas o que a gente precisa é saber que ele tem um ponto de vista, ok? Então vamos seguir. Agora vamos para o expositivo. A gente vai perceber aqui que no expositivo não dá para você fazer uma
perceber se ele está defendendo um ponto de vista. Por quê? Porque aqui ele vai apenas expor dados, alguma coisa. Vamos ver aqui o exemplo. Vamos primeiro ler aqui, ó. Apresenta um saber construído, ó. Ou seja, não é uma ideia que ele quer defender, ok? Já é um saber construído e legitimado. Saber teórico. Apresenta informações sobre assuntos, expõe, reflete, explica e avalia as ideias de modo objetivo. O texto expositivo apenas expõe as ideias sobre um determinado assunto. Não defende, sem defender o ponto de vista. A intenção é informar, esclarecer. A aula é um texto expositivo. Essa aula nossa é um texto expositivo, ok? Eu não tenho uma opinião sobre esse conteúdo, eu estou apenas passando, ok? Textos científicos, enciclopédia, textos expositivos de revistas e jornais, ok? Vamos ver um exemplo aqui agora. A gente viu um exemplo do dissertativo argumentativo. Agora vamos ver do dissertativo expositivo. Você vai ver que apenas ele expõe as ideias, ele esclarece, mas ele não defende um ponto de vista. Vacina pentavalente, imunização diminui o número de injeções dadas na infância. No primeiro ano de vida, as crianças recebem vacinas que previnem contra doenças como sarampo, rubéola e por aí vai. Um monte de doença. Com o intuito de diminuir o número de injeções em um mesmo momento, foram desenvolvidas as vacinas combinadas com a vacina pentavalente. Perceba que ele está só apresentando um fato aí. A vacina pentavalente é composta, vai dizer como é composta, por toxoides de diftéria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis, antígeno de superfície de hepatite B, vem a fórmula, e oligosacarídeos conjugados, por aí vai. Então perceba que ele não defendeu um ponto de vista, apenas esclareceu aí, disse como era a composição da vacina, disse que a imunização diminui o número de injeções e etc. Então, não vimos defesa de ideias, apenas apresentou os fatos. E o último tipo aqui, pessoal, é o tipo injuntivo. O texto injuntivo traz instruções ao leitor, ou seja, ensinar como o leitor fazer alguma coisa. Ensina, orienta, interpela ou obriga o leitor a fazer alguma coisa. Sua principal característica é apresentar verbos no imperativo, aquele tipo de verbo que a gente viu anterior, que é aquele verbo que praticamente ele dá uma ordem, né? Em comandos neutros, genéricos e impessoais, para prescrever alguma ação do leitor. O uso do infinitivo impessoal, a gente não precisa saber o que é isso agora, também é usado como estratégia de neutralidade, pois omite o agente. É uma informação a mais, mas saiba que o injuntivo normalmente os verbos vêm no imperativo e ele vai lhe ensinar a fazer alguma coisa. Normalmente, os gêneros que vão aparecer, eu quero que vocês pensem no principal, que é as receitas. As receitas vai ensinar como você fazer ali, a preparar um alimento, uma coisa, né? Então, pensem no injuntivo como uma receita, ok? Manual de eletrodoméstico, por exemplo, também é o manual de instruções também seria um tipo injuntivo que ele vai lhe ensinar, dar um passo a passo de como fazer alguma coisa, ok? Vamos ver um exemplo aqui, Pão de queijo, modo de preparo. Em uma panela, ferva, verbo no imperativo, ferva. Vendo, água, leite, óleo e sal. Escalde, mais um verbo no imperativo. E aí ele vai dando um passo ensinando, com a linguagem simples e objetiva, verbo no imperativo, o procedimento para realizar algo, ok? Asse até que fiquem dourados, ok? Então esse tipo é o injuntivo. Então, a gente passou aqui por todos os tipos. Injuntivo, vamos voltar aqui, para a gente fazer o resumo. Passamos pelo narrativo,
que ele vai enunciar os fatos que envolvem ações, personagens encadeados no tempo. O descritivo, que vai descrever, no momento usando adjetivos, um objeto, uma pessoa, uma coisa. O dissertativo argumentativo, o autor vai defender uma ideia, vai apresentar uma ideia ali, vai defender mostrando provas para você. O dissertativo expositivo, ele vai apenas expor ideias. Então, a ideia que eu dou para você é, primeiro elimine se ele é narrativo, se ele é descritivo ou se ele é injuntivo. Se você eliminar esses três, vai ficar faltando só você saber se é dissertativo argumentativo ou expositivo, ok? Porque essa diferença do dissertativo argumentativo para o expositivo é o que é mais difícil, né? Porque em relação aos outros é totalmente diferente. O narrativo tem personagem. O descritivo vai enumerar características ali de uma coisa. E o injuntivo vai ensinar você a fazer alguma coisa, normalmente com verbos no imperativo. Então, a dica é você primeiro perceber se é narrativo. Você olha, peraí, o texto é narrativo? Não é. É descritivo? Não é. É injuntivo? Não é. Então só sobra o dissertativo. Aí você tem que ver se é dissertativo argumentativo ou expositivo. Então, é isso. Então saiba aí, ó, que os tipos são esses 5. E também eu falei para vocês que o gênero textual é tudo, ó, crônica, fábula, artigo, manual, receita, tudo isso é os gêneros, e-mail. Todo o texto vai ter um gênero específico, uma carta, uma conversa de WhatsApp, ok? São tudo gênero, ok? Então o que a gente tem que se ater aqui é para os tipos. A gente viu aí a cigarra e a formiga, ó. Um exemplo claro, texto narrativo, personagem, aquela ideia de tempo cronológico, os tempos verbal no passado, porque vai estar contando uma história, ok? Então, é isso. A gente termina aqui a aula. Deixo meus contatos aí, ó. Qualquer dúvida, só entrar em contato, ok? Então, valeu, até uma próxima.